Começamos. Olha, gente, eu queria agradecer ao Torquato de Castro, né, atual diretor da Faculdade de Direito do Recife. Queria agradecer ao Instituto, né, Torquato dos Advogados de Pernambuco, através da doutora Érica, através do doutor Eric Castro, não é? Acho que foi muito importante, está sendo muito importante essa série. A gente começou no primeiro vídeo da série falando sobre o professor Nilzardo Carneiro Leão. Foi uma coisa para mim muito emocionante, ele estava presente com o filho também, com o Virgínio, né, foi muito emocionante mesmo para mim. E aí o Eric disse: "Olha, vamos fazer, continuar nessa série", e um nome que foi sugerido imediatamente aceito, claro, não é, foi você, né, Torquato, e o seu pai, claro, Torquato de Castro. Então a gente está fazendo essa série em aliança, com o Instituto dos Advogados de Pernambuco, que é um instituto muito antigo, né? Na verdade, anterior até ao OAB, algo do século XIX, 1850, 1870, algo assim. Você deve saber mais do que eu. Né? E agora é um prazer imenso, Torquato, de poder conversar contigo, vou falar quase nada, não sei te agradecer, agradecer ao Instituto dos Advogados. Queria escutar, para mim é muito interessante, sobre a tua trajetória, a trajetória do teu bisavô, teu avô, do teu pai. Obrigado, Torquato. Fala aí, com a palavra. Eu que agradeço, Hélio, por esse honroso convite. E agradeço também a indicação dos amigos Eric e Érica, do IAP. Fico muito feliz mesmo em ter a oportunidade de compartilhar esses fragmentos de história, vamos dizer assim, não tanto da minha, e de verdade nem tanto assim focando especificamente na família, mas vendo por um lado da instituição, né? Falei para você, é uma instituição, a Faculdade de Direito do Recife, né, a qual eu estou ligado desde 86, quando eu entrei como aluno, e de lá nunca saí, de certa forma, né? Fiquei, e essa é uma instituição que realmente merece atenção. Ela tem um percurso muito relevante, não só na nossa localidade, mas no país todo, né? E por uma circunstância, por uma coincidência, eu me vejo nesse contexto de uma história de gerações ligadas a essa instituição, né? Hoje eu estou diretor da faculdade, mas meu pai foi professor lá, Torquato Castro, meu avô também, professor de processo civil, Mário Castro, e o meu bisavô, Antônio de Castro, que não era advogado, era médico, mas que, coincidentemente, era examinador de latim nas provas de admissão para o curso, o que então chamava curso de Ciências Jurídicas e Sociais, né? A gente, nessa época, século XIX, nem estava no atual prédio, ainda era o que ocorria ali na Rua do Hospício. Então, ele era examinador. E são, assim, várias gerações ligadas ao ensino, à vivência universitária que muito me orgulha. E tenho muita satisfação em poder contar. Você me pediu e eu vou situar o auditório nessa questão, quem sou eu primeiro, né? O que é que eu faço e como de certa maneira eu vivenciei essa instituição que eu estou querendo apontar, enfocar, destacar e enaltecer, né? Eu entrei na Faculdade de Direito do Recife em 1986. Né? Curioso, você me pediu para falar alguma coisa sobre livros e já nesse primeiro ano eram lançados dois livros na Faculdade de Direito, um pelo meu pai e outro pelo professor Lorival Villanova. Você tocou nesse assunto como uma provocação que eu devesse tocar. A inserção na instituição foi, assim, intelectualmente muito provocativa, né? Havia, digamos assim, um conflito metodológico que se apresentava já nesse início para uma pessoa que vinha de uma formação ainda de segundo grau, né? Um impacto de você encontrar discussões em níveis tão diferentes, né? E eram, na verdade, dois modelos, duas tentativas de delinear a teoria geral do direito em torno da noção de relação ou de situação jurídica. Um era o livro do professor Lorival Villanova, de quem na época eu não fui aluno na graduação, mas fui no mestrado,
E o outro era o livro do meu pai, o Teoria da Situação Jurídica em Direito Privado Nacional, em que eles vinham por ângulos totalmente diversos uma série de problemas comuns. O professor Lorival Villanova, vindo da influência neocantiana de Kelsen, fenomenológica, de matriz russeliana de Kelsen, e o meu pai vindo de uma tradição que ele gostava de determinar como aristotélica, uma influência muito próxima ao direito romano, ao helenismo, à ideia de direito natural, ou seja, um viés contraposto, nitidamente contraposto àquele que o professor Lorival apresentava na sua obra. Nessas primeiras vivências na faculdade, isso foi um forte impacto, foi também um forte estímulo, né? Eu de certa forma, todos nós que começamos na faculdade sentimos algo parecido, né? Havia e ainda há nas disciplinas de introdução ao estudo do direito todo um processo de iniciação, um rito de iniciação em que a gente depara esse acervo cultural característico dos juristas. E eu vinha trazendo alguma bagagem filosófica, vamos dizer assim, não propriamente jurídica, mas filosófica, por conta do convívio com meu pai, que era uma pessoa que era realmente, pessoalmente, envolvida existencialmente com essas questões. Ele gostava, nas reuniões de família, às vezes, de falar de Aristóteles e falar de direito romano. Era uma coisa assim muito peculiar. Ele era professor até quando estava no lazer. Ele pensava nessas coisas até quando estava no lazer, embora ele também fosse uma pessoa capaz de variados interesses, né? Ele, além de um professor de direito e um advogado de banca em alto funcionamento, né, com destaque nacional, ele gostava muito de agricultura. Ele era produtor rural e tinha muito orgulho disso. Meu pai foi uma das primeiras pessoas, eu acho que foi a primeira pessoa no estado de Pernambuco a ter ordenhadeiras mecânicas para vacas holandesas. De forma que ele sempre dizia que é muito importante produzir comida. E essa influência dele, pessoal, sobre a gente é de tal forma que meu irmão, Mário, seguiu a carreira de engenheiro agrônomo e é uma pessoa ligada a essa outra dimensão dele. Era um homem de muitas facetas, ele gostava de empreender, ele gostava de realizar e tinha essa vinculação existencial, digamos assim, com os problemas, as questões jurídicas. Claro, a gente vivia cercado num ambiente de advogados, os amigos eram advogados, as vivências, de forma que essas conversas sobre direito em situações de lazer não eram também totalmente deslocadas. Fazia parte dos interesses das pessoas que estavam presentes, e eu vivi isso antes de entrar na faculdade de Direito. Mas foi na faculdade de Direito mesmo que eu tomei dimensão do que era essa embocadura, vamos dizer assim, esse modo de existir, que é o modo de existir do jurista, né? Então, esse primeiro encontro com esses livros, para mim, foi muito marcante. As primeiras leituras em que eu ainda não conseguia tomar pé das diferenças das coisas e me situar nessa relação foi muito importante para, digamos assim, desenvolver a curiosidade intelectual que depois eu acabei perseguindo, porque assim que terminei a graduação, eu já adentrei em mestrado e depois eu fiz o mestrado aqui na UFPE sob a orientação de João Maurício Deodato, que é um grande professor lá da escola, hoje está aposentado, mas deixou muito legado, deixou muita gente que formou lá. E depois eu fui fazer o doutorado em São Paulo com o professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior. E, de alguma forma, esse primeiro momento foi o momento que despertou essa minha vocação. Eu me lembro que eu tinha 18 anos e eu via o professor João Maurício Adeodato dando aula, com aquele carisma que lhe é muito peculiar. E aquilo, afora, é claro, a influência do meu pai, foi uma das coisas que me incentivaram a perseguir. Desde cedo eu sabia que eu ia perseguir a carreira de professor, né? Embora seja advogado também, inscrito na ordem, e embora tenha advogado durante 14 anos, a uma certa altura, por volta de 2006, eu resolvi realmente dar a prioridade à docência, a viver a docência de uma maneira mais cabal,
e me tornei dedicação exclusiva na universidade. Hoje, meu afazer, fundamentalmente, é a universidade, coisa de que muito me orgulho. E é, de fato, uma alegria falar dessas circunstâncias geracionais, vamos dizer assim, não é? De ter tido um pai que foi professor, o meu pai foi professor titular de Direito Civil da escola, não é? E um jurista que teve projeção nacional e participou da comissão de elaboração do anteprojeto do atual Código Civil. A ele, sob supervisão do professor Miguel Reale, a ele foi incumbido o livro das sucessões. O anteprojeto foi feito por ele. É claro que o resultado que se tem no Código Civil não é exatamente todo da mão dele, o trâmite legislativo, as alterações. O projeto, na verdade, datou da década de 60. O projeto, a primeira versão era de 63, a segunda de 65, depois ele foi atualizado uma série de vezes, e quando ele veio a entrar em vigor, já se estava em 2002. Então, a gente tem aí todo um curso em que as coisas aconteceram. Você veja, era um anteprojeto anterior à Constituição de 88, e tudo isso precisou uma série de adaptações que, em parte, tornaram o projeto um pouco diferente do que tinha sido desenhado originalmente. Mas é muito orgulho de ter essa história associada ao nome dele, desse documento legislativo que é central para a nossa experiência jurídica, né? E também o meu avô, Mário Castro, que foi professor titular também, na época se chamava... Aliás, o meu pai, eu falei professor titular, mas assim, é um anacronismo. Na época se chamava professor catedrático, né? de Direito Civil, e o meu avô era o professor catedrático de Processo Civil, tendo sido também, tido uma experiência como, não vou dizer legislador, mas projetista. Né? Então, o anteprojeto do que era o Código Judiciário de Pernambuco foi a elaboração de Mário Castro também, e isso, na época, cada estado tinha uma legislação própria judiciária. Isso deixou de existir em 1939. Coincidentemente, são 3 gerações de juristas, mas que nunca se sobrepuseram. Na época em que eu fui professor, meu pai já não era, na verdade ele já estava falecido. Na época em que meu pai foi professor, meu avô também já não era, também ele já era falecido. Houve, digamos assim, então, hiatos, descontinuidade, né? E o meu bisavô, Antônio Hermenegildo de Castro, ele tem uma história mais curiosa, porque ele era médico, como eu já cheguei a referir aqui, formado na Bahia. Ele era médico formado na Bahia e veio trabalhar como médico do Exército em Escada, né, no interior de Pernambuco. Teve 11 filhos, dos quais o mais velho era o meu avô, Mário Castro. E tem umas histórias curiosas, porque ele era um dos antagonistas de Tobias Barreto na cidade de Escada, um antagonista político, e tem várias histórias sobre a acidez entre eles, né? Que imagino deve ter sido bastante acirrada, porque a personalidade que contam desse meu bisavô era de uma pessoa também muito incisiva, tal qual a de Tobias, né? Então tem essa inserção em Pernambuco da parte dele, veio por essa curiosa janela também ligada à instituição. Mais adiante, Antônio, o médico, meu bisavô, ele foi examinador na Faculdade de Direito do Recife dos exames de latim para ingresso no curso. Naturalmente, ele não dava aula no curso de Direito, mas ele era quem selecionava as pessoas que você tinha que ter, nas provas, você tinha que provar que sabia latim, para poder, inclusive, ter a leitura do digesto, né, das pandectas, dos textos clássicos que conectam, né, a cultura jurídica com a tradição romanista. E esse era um dos muitos aspectos que caracterizava a doutrina que eu encontrei quando entrei na faculdade, naquele livro da Teoria da Situação Jurídica em Direito Privado Nacional. E eu acho que eu passei a minha formação toda me movendo dentro desses eixos que eu encontrei nesses 2 livros, o Teoria da Situação Jurídica e a relação, causalidade e relação no direito, né? Havia quase que uma disputa, não entre as pessoas do professor Lorival e do meu pai, mas entre os ambientes teóricos que cada um deles representava. Eles eram, na verdade, amigos e se davam muito bem.
né? Mas não podia haver posicionamentos mais opostos. Se você pusesse em certo ponto de vista, um era justnaturalista e o outro era um justpositivista. De forma que eu gastei muito do meu tempo estudando essas coisas, do lado Aristóteles, e mesmo Tomás de Aquino, e todo aquele processo de renascimento do justnaturalismo, que foi característico do segundo pós-guerra, quando pareceu que as respostas tradicionais do positivismo eram um tanto quanto, digamos assim, inócuas no sentido de reagir aos crimes contra a humanidade que se perpetraram então, né? Então houve toda uma literatura em torno da o eterno retorno do direito natural, como disse um autor da época, né? E meu pai estava muito enfronhado nesse pensamento que ele considerava central e que ele associava a uma coisa que depois me marcou também metodologicamente por conta do professor Adeodato, que era a questão da retomada da retórica. E, curiosamente, logo depois do segundo pós-guerra, houve o renascimento do direito natural e houve também o renascimento dos interesses em retórica, principalmente com o livro de Fives, Theodor Fives, né, que era Tópica e Jurisprudência, Tópica e Ciência do Direito, que era um livrinho fino, mas que teve um gigantesco impacto e que, em torno do qual meu pai tinha um enorme entusiasmo. Porque, fundamentalmente, a formação dele de civilista era uma formação de romanista. Né? Então, ele realmente achava, como era típico da cultura, e ainda é, em alguma medida, mas bem mais fraco, que a contribuição do direito romano para a civilização ocidental era inestimável e que esse apreço era central para a própria conservação da cultura jurídica. Então, o enfoque no direito romano era que justificava que a época se tivesse essas provas de latim, porque você ia ter que se defrontar com os textos originais, com aquilo que fez a cultura jurídica ser o que era, pelos vários percalços que essa cultura passou em termos de retomadas e rupturas. E também estudei muito, e preciso dizer, para me posicionar com isso, em Kelsen. E hoje eu me sinto muito confortável, inclusive, em reconhecer nele aquilo que o professor Lorival Villanova dizia, o maior jurista do século XX. Em muita medida, eu me vejo hoje um keuseniano, curiosamente. Mas eu marquei minha carreira, e você me pediu para falar sobre isso, eu marquei minha carreira metodologicamente sobre esse enfoque. Eu escrevi uma dissertação de mestrado sobre isso, que era a questão que hoje eu publiquei com o nome de Aristóteles e a retórica do saber jurídico. Essa foi a minha dissertação de mestrado, em que eu tentava me posicionar com essa questão de dialética, direito natural, positivismo, essas coisas todas que caracterizavam o conflito entre esses dois livros, entre essas duas metodologias, né? E segui por esse caminho, estudando teoria do direito, basicamente. Eu, durante muito tempo, ensinei na faculdade a disciplina de introdução, também ensinei a disciplina de história do direito e ensinei a disciplina de filosofia do direito. Hoje eu estou na direção, então faz um ano que eu não estou em sala de aula, né? Mas estou voltando agora no próximo semestre para voltar para a disciplina de história. E meu enfoque até então tinha sido, eu procurei me restringir a direito civil, particularmente direito civil 1, 2 e 3, ou seja, teoria geral, obrigações e contratos, onde eu ficava circulando convenientemente. E na pós-graduação ensinando teoria do fato jurídico, que é aquele universo, digamos assim, metodológico, onde esses temas da relação jurídica e da metodologia reaparecem, e, curiosamente, você vai talvez pensar, lógica e direito. Eu me interesso muito com essas questões de lógica e até de tecnologia. A disciplina chama-se Lógica e Tecnologia. E assim que eu tiver, de certa maneira, dado desdobramento a essas obrigações que assumi com a direção da faculdade, estou desenhando um projeto em que eu tento usar o modelo que você conhece da teoria da situação jurídica como uma espécie de pano de fundo, vamos dizer assim,
elementos categoriais básicos para tentar uma reconstrução de uma ontologia no sentido metodológico, no sentido tecnológico de um modelo, não é? Um modelo no sentido de programação de computador para representar a parte geral do Código Civil, ou seja, sujeito, bens e fatos jurídicos, de uma forma que ser dentro de um contexto do que hoje se chama de web semântica, ou seja, a gente faria uma informação que fica disponível para a busca pela inteligência artificial, que não vai encontrar ali palavras soltas, mas uma pré-ordenação modelizada de forma a já passar uma ordem e não apenas o fragmento desse sistema. E esse projeto é o que eu quero fazer, retomando a ideia da situação jurídica. O que meu pai dizia, isso aqui é como se fosse a célula mínima do funcionamento do fenômeno jurídico. Situações relacionais e situações uniposicionais. O sujeito, o objeto, a transformação, a dinâmica entre esses elementos. Então, quando a gente precisa, por exemplo, ler para a máquina o Código Civil, a redação que se dá aos artigos ajuda muito pouco. Você, por exemplo, se você deparar o seguinte enunciado, todos são capazes de direitos e deveres da ordem civil, que é o primeiro artigo, e logo depois você salta para o segundo, você vai ver, são incapazes, 2 pontos. Quer dizer, todos são capazes, está no primeiro artigo. E são incapazes, é o assunto do segundo artigo. Como pode, se todos são capazes, alguns serem incapazes? Então, a diferença entre capacidade de direito e capacidade de fato não é uma diferença que você vê no Código Civil diretamente, é uma diferença que a gente tira da doutrina. De alguma forma, o Código Civil, por ser uma legislação muito técnica, ela pressupõe um conhecimento teórico subjacente. E a ideia desse tipo de projeto, de você ordenar, modelizar uma informação legal para que ela seja acessível por uma tecnologia que, em realidade, nem humana é, isso é uma forma de a gente dar uma nova significação, não é uma nova significação, mas dar mais consistência a esse acesso de informações que o mundo atual pressupõe que a gente ofereça. Então, basicamente, foi essa minha experiência, tem sido essa minha experiência, né? O ambiente da Faculdade de Direito que eu encontrei era e é ainda um ambiente muito estimulante, um ambiente muito rico, e a experiência que eu tive intelectual lá não foi de forma nenhuma frustrante, ao contrário, foi altamente estimulante, e foi assim que eu me transformei de um novice num professor, né? Eu sou muito grato à instituição, não só pela experiência, lógico, com esses 2 livros, mas eu tive enormes professores, como o professor Nelson Saldanha, inesquecível. Eu cursei a aula do professor Nelson Saldanha, o curso de filosofia do direito, nada menos que 3 vezes durante a graduação. 2 como ouvintes e uma, de fato, como aluno da série, o aluno normal. Porque o professor Nelson Saldanha, ele se fazia tão presente nas aulas que as aulas nunca eram iguais, mesmo que o ponto fosse o mesmo, a depender da pergunta que se fizesse, de onde puxasse ele dava uma aula diferente. E como a minha natureza era muito tendente para essa área da filosofia do direito e da metodologia, havia um clubezinho de fãs dele e eu participava desse clube de fãs. Assim também a minha experiência com o professor Glaucio Veiga, que era simplesmente magistral, né? O professor Everaldo Luna, o professor Olímpio Costa Júnior, tanta gente boa que eu tive a oportunidade de viver naquela instituição, de forma que eu só tenho muito orgulho de dizer que ela, de alguma forma, está também associada à minha família por tantas gerações, sabe?
Então, Torquato, eu queria que você falasse agora um pouquinho sobre a convivência que você teve com o seu pai, né? Eu acredito que foi sempre uma convivência ligada ao estudo do direito, mas também deveria ter algo fora disso, né? Então, eu te pergunto, a produção intelectual, a produção do trabalho como advogado do teu pai, como é que você vê? Você poderia fazer uma sequência do que ele produziu, do que ele publicou, das causas judiciais principais que ele chegou a defender? Eu queria que falasse um pouquinho sobre isso, meu amigo. Sim, sim, sim. Meu pai era um civilista, sem dúvida, mas era também um processualista. E os primeiros trabalhos dele são trabalhos relacionados ao processo civil. O primeiro livro que ele escreveu é um livro chamado Da Litis Contestação. Basicamente, é um livro sobre a formação da relação jurídica processual. E foi uma tese de concurso que ele apresentou para a Faculdade de Direito, na época, para livro docente. E esse livro era um livro também já baseado na própria tradição romanista, né? Porque a gente hoje tem um processo civil diverso, a gente pensa a ação como um direito público potestativo. Você cita a pessoa e, com a citação da pessoa, você tem a relação processual formada. E há toda uma transformação em relação ao processo formulário originário do direito romano, em que você tinha algo muito mais parecido com o que a gente tem na arbitragem, né? Porque hoje a gente tem o juiz como personagem central, mas no direito romano havia dois personagens que eram bem diversos. O nosso juiz contemporâneo, ele funde a figura do pretor com a figura do juiz. Ele tem um tipo de poder que o juiz romano não tinha. Na verdade, o pretor era verdadeiramente um jurista e tinha uma autoridade pública para ordenar o processo, enquanto que o juiz era um cidadão eleito pelas partes em litígio. As partes precisavam concordar sobre quem é o juiz, como se faz hoje com o árbitro. Então, as pessoas se vinculavam voluntariamente à decisão que determinada pessoa, eleita como juiz por eles, por essas partes, iria tomar, e se obrigavam a acatar o que fosse decidido por essa pessoa, que era da confiança Desculpa dos te juízes. interromper só um segundinho. É que João Maurício está querendo entrar aqui, tá bem? Eu estou encaminhando, tá certo? Ele não está Sim, conseguindo, mas exatamente você fez referência a ele, né? Então, João Maurício sim, Adeodato está tentando entrar. Tá bom? Desculpa te interromper. sim, eu volto ou espero? Não, continua falando. Apenas quis deixar que eu posso ficar olhando para o celular, não é desatenção. É tentativa de fazer com que João consiga entrar aqui, tá Seria bom? ótimo, seria muita satisfação, muita satisfação. Mas eu estava explicando o primeiro livro, né? Então é um livro sobre a litiscontestação, que é um momento contratual que estruturava a relação jurídica no processo romano, e que nesse livro ele tenta fazer uma espécie de contraste e mostrar elementos de certa continuidade nisso, né? Então o juiz era um personagem da confiança das partes e, principalmente, nesse contrato que era a litiscontestação, nesse momento processual, havia um acordo sobre o que era o objeto do litígio, que é uma coisa muito importante, porque a decisão vai ser sobre aquele elemento central. Se procede ou não procede a pretensão do autor em torno daquele ponto que precisa ser prefixado de uma maneira clara e determinada nesse momento específico que é a litiscontestação. Então, esse foi o primeiro trabalho que ele apresentou para a livre docente. Depois, houve um outro trabalho que teve umas 3 reedições desse trabalho, que ficou até bastante famoso. Foi o primeiro trabalho sobre essa matéria de processo civil no Brasil, que é um livro sobre a ação declaratória. Chama-se Da Ação Declaratória. E esse é uma coisa muito relevante, porque havia uma discussão até então sobre se o judiciário deveria apresentar-se no litígio como um órgão consultivo. Parecia que a ação declaratória seria algo descabido, porque você não deve ir ao judiciário para consultar se, em tese, uma coisa é assim ou assado.
E, na verdade, não é bem disso que se trata quando se fala de ação declaratória. A ação declaratória, de fato, não implica numa condenação, não implica condenação, mas ela estabelece uma consequência jurídica pré-determinada em concreto. Ou seja, você pode, ainda que você não precise de consequências naquele momento, de certa declaração de um direito concreto em seu favor, pode ser de seu interesse de antemão e por uma série de razões práticas, que sim, o judiciário, sem condenar ninguém a nada, apenas declare que certo suporte fático foi satisfeito e que a consequência daquela satisfação de um suporte fático assim ocorrido em tal tempo e em tal lugar implique em tal ou qual direito subjetivo consubstanciado, adquirido, ainda que não exigido na ocasião. Então, foi um trabalho que tinha esse caráter inovador, esse caráter de uma contribuição que, na verdade, coincide com vários desses aportes internacionais. Mas, no Brasil, essa discussão ainda não tinha se estabelecido da forma como ele trouxe. Então, foi um livro que repercutiu bastante, embora, na ocasião, e foi a primeira vez que ele tentou um concurso na faculdade, e ainda era muito novo nessa época, segundo a voz da época, ele perdeu para um professor mais antigo esse concurso, mas não desistiu, porque logo depois ele apresentou na Faculdade de Direito a tese de concurso para Direito Civil e não mais para Processo Civil, que foi o livro da causa no contrato. A ideia de causa do ato jurídico é uma ideia muito complexa, né? E a gente costuma conhecê-la muito mais pelo seu lado, digamos, negativo, a ausência de causa, quando, por exemplo, a gente fala em enriquecimento sem causa e diz que o enriquecimento sem causa é inadmissível. Mas, na verdade, o modelo do Código Civil de 1916 intencionalmente procurava abstrair da causa, ou seja, o negócio jurídico não precisaria, no modelo de Bevilacqua, que é o modelo do Código 16, estar assentado numa específica causa. Então, entre os requisitos dos atos jurídicos, a gente vai lá no Código 16 e vê que a gente precisa de um agente lícito, um agente capaz, de um objeto lícito e de uma forma que seja adequada. Ou seja, a gente teria esses 3 requisitos, que respondem basicamente a um quem, a um o quê e a um como, mas não refere o para quê, que seria o 4º elemento coincidente com a causa. Então, esse para quê aponta para uma situação que parece ser finalística. E era esse o trabalho desse livro, Da Causa no Contrato, tentar apresentar o problema do para quê do negócio como um elemento que, embora não estivesse na lei, estava presente na forma teórica do ato jurídico, como então se chamava, né? Porque a nomenclatura mudou para negócio jurídico já no Código de 2002. No Código 16 falava-se dos requisitos do ato jurídico, né? E Bevilacqua, de propósito, não colocou a questão da causa, pensando em alguns tantos negócios que são abstratos. De fato, há negócios abstratos, há negócios que a obrigação vale pela forma. Então, você pensa, por exemplo, títulos de crédito. Quando eles circulam, são negócios abstratos. Não vale a pena discutir o que está subjacente. Ele quase que se transforma numa moeda, um paralelo da moeda. Tem executibilidade intrínseca. Mas, na maioria das situações do direito civil, a causa é relevante. Então, o que houve, no sentido econômico, é algo que se leva em consideração de uma forma difusa na teoria do negócio jurídico. Então, era também um trabalho, vamos dizer assim, ousado, porque tentava mostrar que, ainda quando a legislação tivesse omitido um certo elemento que era tradicional da cultura romanista, ainda assim, aquilo que se punha para fora pela porta retornava pela janela de uma forma indireta e estava presente. Ou seja, a reflexão sobre causa
na jurisprudência brasileira, na teoria jurídica brasileira, segundo a tese que ele defendia naquele livro, ainda era relevante e tinha um lugar próprio no pensamento jurídico. Era também, de novo, uma obra que apontava lá atrás para o direito romano e tentava recuperar essa força intelectual que ele considerava uma força vital. Porque, veja, aí eu vou aqui fazer também eu mesmo um elogio do direito romano, né? Porque, na verdade, veja que coisa interessante. Roma não inventou o juiz. Sempre o juiz, de certa forma, pertenceu às civilizações muito anteriores à de Roma. Não inventou legislação. As legislações são anteriores bastante a Roma. Código de Manu, Código de Hammurabi, o uso da escrita para assentar comandos, né? Roma não inventou o advogado, não inventou o juiz, não inventou a legislação, mas Roma inventou o jurista. Roma inventou a jurisprudência, que é o uso inteligente. Eu vou usar uma expressão aqui que talvez provoque demais, mas é, de certa forma, ativista, entre aspas, não é? Da inteligência, do pensamento, da razão, para além do próprio texto legal. Porque você vê, nossa cultura jurídica, por exemplo, ela é assentada em uma série de distinções que não são feitas pelo legislador, mas pelo pretor. A gente pensa, por exemplo, uma coisa que para a gente é muito óbvia, a diferença entre nós juristas, né, entre posse e propriedade. Mas é claro, não é tão simples assim. É preciso, para você entender bem a diferença entre posse e propriedade, veja que o leigo ele se confunde. Se ele não tiver já uma informação jurídica, ele vai se confundir com essas duas coisas. Mas para nós é muito claro. E essa distinção surge por intermédio do pretor romano, porque a propriedade era defendida por meio de ações. Ações que eram previstas em lei. Mas a posse era defendida por expedientes que eram expedientes administrativos, que então se chamavam interditos. Então, toda a doutrina da posse e a complementaridade entre posse e propriedade, curiosamente, é uma construção da inteligência romana para lidar com situações de fato, que eram mais complexas do que aquelas situações que estavam previstas na legislação que se tinha à época. Roma sempre trabalhou para além da legislação, no sentido de completar ela com inteligência e diante da necessidade de responder às demandas da realidade. Então, por exemplo, uma outra coisa que a gente pode ir nesse sentido de criação, né? Inclusive, os alemães do século XIX chamavam essa tradição que os romanos nos legaram de jurisprudência construtiva. Não é? A capacidade de distinguir as situações e de criar para situações novas as soluções adequadas, quando o esquema originário de que você partia não tinha já essas respostas. Por exemplo, se a gente pensa prescrição, nenhuma lei romana criou prescrição. A prescrição foi criada pelos pretores. As ações elas eram eternas, porque as leis eram sagradas e elas não podiam ser limitadas nesse formato. Mas o pretor negava, a partir de certo tempo, por uma questão de ordem pública, e o prazo originário era um prazo trintenário, ou seja, um prazo muito longo, mas para as questões não ficarem sem decisão e para instituir-se segurança jurídica, se instituiu esse mecanismo de, a partir de uma certa demora, inclusive o enunciado romano é dormientibus non succurrit ius, o direito não socorre aos que dormem, mas aqueles que dormiram 30 anos. Né? Hoje o nosso prazo decadencial mais amplo, nosso prazo prescricional mais amplo é de 10 anos. Mas Roma conhecia o trintenário, que também vigeu no Brasil durante algum tempo. Então, a inteligência romana de que ele estava falando é o próprio sentido de jurisprudência. Veja que coisa curiosa. Uma vez me perguntaram, mas você faz direito? O que é que faz direito? Estuda as leis? Digo, não é bem assim. Veja, quando a gente vai fazer uma prova na faculdade, e era assim a tradição na minha época de graduação, a gente leva a lei para responder aos casos que os professores nos põem em demanda, né? Então, a lei é um ponto de partida, mas você só lendo o texto da lei sem conhecer a história e a teoria, você não se forma para esse tipo de capacitação.
Então, era, de novo, o da causa no contrato, como também o da lei de contestação, um elogio ao direito romano. E esses trabalhos, veja, na verdade, os três, né? Da lei de contestação, da ação declaratória e o da causa no contrato, tudo eram coisas que só podiam se justificar com essa ótica do elogio ao direito romano. Ele, meu pai, fundamentalmente era um romanista e tinha um amor muito forte por o que ele considerava essa conquista civilizatória que os romanos introduziram, que era basicamente a introdução dentro do pensamento jurídico, dentro da cultura jurídica, do saber, da metodologia da tradição helenista, não é? Se você quiser dizer numa palavra só, das práticas típicas da dialética, que também ficou registrada nos diálogos de Platão e nas obras de Aristóteles. Eu volto a insistir nesse aspecto em honra à memória dele, que ele se dizia sempre, se me perguntasse qual era o ângulo metodológico dele, ele era um aristotélico. Não é? E, por fim, veja, e meu pai era, de fato, um advogado extremamente ativo, com várias performances curiosíssimas, né? Quando eu estava na faculdade, eu passei pelo seguinte episódio. O professor Roberto Magalhães, na época, ele tinha sido governador do estado e tinha perdido a eleição para o Senado, acho que para Mansueto de Lavor, se não me engano. E então, quando ele perdeu a eleição, ele voltou à faculdade de Direito. E eu passei por um constrangimento do bem, vamos dizer assim, porque quando ele descobriu que eu era filho do meu pai, no meio da sala de aula, na frente de todo mundo, disse: é filho do maior advogado de Pernambuco. E assim, ninguém ganha do pai dele. E quando ganha, não leva. Ele disse assim, para todo mundo. E eu nem sabia do que se tratava. Depois eu fui perguntar ao meu pai que história era essa. E foi um processo ligado, eu não me lembro mais quem, mas é uma coisa de usineiro, em que a causa estava perdida, mas no processo de execução, meu pai interpôs uma peça avulsa, como o Roberto Magalhães dizia, uma exceção que não tinha uma forma muito prescrita, mas em que ele mostrava a falta originária, uma nulidade originária no processo, que era incontornável, uma nulidade absoluta relativa à falta de citação de um litisconsórcio necessário. Então, a falta de citação de um litisconsórcio necessário, alegada já nos últimos minutos do segundo tempo, na verdade, da prorrogação das prorrogações, que já estava em fase de execução, teria impedido quem ganhou de levar. Então, o dizer dele era meio provocante. É claro, era uma coisa assim, claro que era para me agradar e para chegar aos ouvidos do meu pai, porque eles eram amigos, né? Não era uma coisa assim, também era planejada a performance, né? Só que eu, menino, ali naquela história, fiquei no meio da brincadeira, um passando o elogio para o outro daquela forma. Eram advogados antagonistas na causa, mas eram amigos muito próximos, e ele me mandou esse recado para papai. É o melhor advogado, ninguém ganha dele, e quando ganha, não leva. Deve essa, né? E depois eu também ouvi, já que você pediu essa indicação, uma outra história curiosíssima sobre meu pai, também relativa a um processo, agora já em Alagoas, que eu fui aluno do professor Marcos Bernardes de Mello. E, de novo, alguma situação lá, com alguma situação com usina. E o professor Marcos Bernardes de Mello também tinha essa admiração muito grande do meu pai, e de novo quis fazer essa mesma coisa, mais ou menos, só que papai já não era vivo, então era para mim mesmo, ele estava querendo me agradar contando essa história, como eu vou contar agora. Disse que uma vez meu pai foi lá para Alagoas, para uma causa lá, e como eles eram muito amigos, o professor Marcos resolveu ir buscá-lo no aeroporto. Né? E segundo ele contou, né, quando entrou no carro, meu pai logo disse: olha, não vamos falar sobre o processo, não vamos falar sobre a causa. Eles estavam, de novo, cada um de um lado. Veja que coisa curiosa, que bonito, né? Eram pessoas opostas no processo, mas amigos ao ponto de um ir buscar o outro no aeroporto. E, de novo, a situação que o professor Marcos Bernardes contava é que seu pai ficou lá algumas tantas horas folheando o processo. E, quando saiu de lá, encontrou um defeito que também anulou aquele processo. Então, ele era um homem muito meticuloso nesse sentido, de focar, de encontrar e de saber o que procurar para
poder fazer valer uma garantia que se tivesse, vamos dizer assim, esquecido, né? Não era uma questão, veja, isso não é uma questão de você ter manobras escusas, não é? Não é chicana jurídica, são nulidades realmente existentes que passaram despercebidas para alguns, mas que ele não se permitia deixar passar e que mudava o rumo das causas, né? E com ele eu aprendi que o advogado é como um cirurgião. Nem todo cirurgião é todo cirurgião. Um advogado, ele é o artista da causa, muitas vezes. Claro, o juiz é o personagem central, é ele que decide. Mas qual é o juiz que não fica feliz ao ver uma peça brilhantemente construída por um advogado competente e inteligente? E o caso é o caso se conta, né? Então, ele, de fato, tinha esse... Porque ele tinha esse ímpeto, esse gosto, essa satisfação de ver a inteligência funcionando no direito, né? E ele escreveu um livro, chegando aos 80 anos de idade, que é esse livro que é basicamente uma espécie de testamento intelectual dele, que é a Teoria da Situação Jurídica em Direito Privado Nacional, em que ele faz um balanço geral do ponto de vista da metodologia como ele vê, em que ele lida com essa questão da relação jurídica. E é curioso, porque, basicamente, o que ele introduz ali como uma contribuição cabal é a ideia que, antes da gente começar, você falou, né, da situação jurídica uniposicional. Porque, por exemplo, se tinha uma discussão muito baseada em Windscheid, de que a relação jurídica sempre tinha que ser entre pessoas. Então, a propriedade não poderia ser descrita como uma relação entre o titular do direito subjetivo e a coisa. Seria impróprio chamar esse vínculo entre o dono e aquilo que ele tem de relação jurídica. Essa é a crítica de Wittgenstein de Windscheid, que implicou a criação do sujeito passivo universal. Titular do direito subjetivo é o proprietário. E todo mundo que não é o proprietário é o sujeito passivo universal, que é mais ou menos, citando aqui Lewis Carroll e o Alice no País das Maravilhas, é mais ou menos a história do dia do desaniversário, né? Que tinha o chapeleiro maluco, que todo dia ele comemorava o seu desaniversário. Meu pai era indignado com essa figura do sujeito passivo universal, que o cara lá na China, ele participa da relação jurídica que eu tenho com o meu relógio aqui no meu braço. Então, ele achava isso uma construção mental muito fajuta. E, basicamente, veja, quando você pensa direitos reais, quando você pensa obrigações, você pensa duas estruturas diferentes. E quando você pensa direitos reais, você está resolvendo uma atribuição que é de quem? Né? Quem é o dono? O dono dessa coisa é fulano, é a resposta que você tem que dar à causa, por exemplo, reivindicatória. É dizer quem é o dono e atribuir a coisa ao dono. Não importa tanto sujeito passivo, tanto assim que a ação era uma ação real. O direito, na Idade Média, é passado como um direito real porque ele liga pessoa e coisa nesse sentido. Atribui alguma coisa a alguém. Enquanto que, na obrigação, você sim precisa ter um sujeito ativo e alguém que deve. E esse alguém precisa, pelo menos ao tempo do cumprimento da execução, ser determinado. Ele pode ser inicialmente apenas determinável, e você pode até trocar as personagens que são sujeito ativo ou passivo, porque a obrigação circula mantendo a sua identidade. Mas no momento mesmo que ela vai ser satisfeita, você precisa saber quem é o credor e quem é o devedor, e a frase que você vai usar precisa dizer: fulano deve alguma coisa, que seja tal, que é o objeto da obrigação, a Beltrano. E essa é uma amarração diferente daquela: fulano é o dono do automóvel. Então, ele criou essa teoria da situação jurídica, que é um modelo que abrangeria a relação jurídica, caracteristicamente a obrigacional, e as situações em que você tem uma atribuição de alguma coisa a alguém que não é apenas a coisa, como na propriedade, mas, por exemplo, a própria condição de sujeito ao sujeito, ou ao nome ao sujeito, ou uma série de outras tantas situações. Então, é uma espécie de teoria geral do direito civil que ele procurou construir, dando a ela uma formatação filosófica. É o livro mais denso e mais maduro que ele produziu, sem dúvida nenhuma. Então, Torquato, eu queria escutar também de você. Olha, João Maurício entrando. Então, eu queria escutar de você, João. Que bom você estar aqui conosco, tá legal? Prazer enorme te receber, João. Então, Torquato. Demora. Fala aí, fala aí. Estamos te escutando. Está ouvindo minha voz? Estamos sim.
Estamos sim. Desculpem a demora, não podia faltar o meu amigo Torquato. Estou muito ocupado, cara. Quanto mais velho, mais ocupado. Desculpe, Hélio. Perfeito. Não, eu estava contando aqui que você foi inspiração para a minha carreira docente e que a faculdade me deu grandes presentes, inclusive você, a sua influência. Você é meu amigo, rapaz. Não, mas me tornei porque realmente a admiração que tenho é muito grande. E o nosso amigo Hélio Urena, com esse grupo de pesquisa, um dos mais ativos do país. É incrível esse cara. É uma máquina de trabalho. Graças a Deus, é assim. Muito obrigado para vocês todos que estão aí, João. Obrigado pelas palavras de incentivo, meu grande. E eu ia perguntar, João, agora a Torquato, estou perguntando a Torquato o seguinte: o pai de Torquato, ele foi advogado, um advogado muito atuante, e também foi um teórico, um professor muito atuante, construiu teoria da situação jurídica posicional, por exemplo, não é? E como era essa relação, não é? Como era possível compatibilizar a teoria e a prática? Como é que ele falava, né, João? Como é que ele falava para você, Torquato, essa compatibilização de um exercício de advocacia muito intenso, né? Com causas, como você falou há pouco, né? Causas muito importantes, significativas, e também o exercício como professor catedrático, não é? Como é que havia esse equilíbrio? Como é que você via isso no teu pai, hein, Torquato? Veja, assim, do ponto de vista das exigências atuais de produção quantitativa, se você olha o que ele fez, ele participou de muitas coisas, de muitos eventos, etc., mas talvez a CAPES não ficasse totalmente satisfeita com a performance dele, né? Porque, apesar do material ser muito qualitativo, quantitativamente ele não produziu como um Pontes de Miranda, e isso realmente em função de uma advocacia acirrada. Ele era... Veja, eu acho que a boa explicação aí é que ele não era um professor nesse sentido, ele era um jurista. Não é? E, nesse sentido, o meandro dele era a prática do direito. E ele levava, fundamentalmente, para a sala de aula o que ele vivenciava, como ele pensava aquilo que ele fazia como jurista. Né? Ele foi juiz também, juiz eleitoral, e chegou a atuar até no Ministério Público. Ou seja, a vida dele era uma vida ligada à prática do direito, à prática do direito. Um jurista que não está com a mão na prática não é um jurista. Parece que estou vendo ele dizer isso. Então, você tem que estar fundamentalmente trabalhando. Eu até, de certa forma, curioso isso, né? Que eu optei por uma carreira de dedicação exclusiva, abdiquei de uma banca de advogado, por um perfil de estar na faculdade para tentar satisfazer também esses critérios quantitativos, nos quais eu reconheço eu também sou insuficiente, se você disser de certa forma. Mas o exemplo dele é o contrário disso. O primeiro lugar do jurista não é na universidade, o primeiro lugar do jurista é no fórum. E ele, porque era um jurista de fórum, se tornou um bom professor, porque ele tinha, vamos dizer assim, o ímpeto das causas, o ímpeto da justiça que se fazia por meio das mãos dele. Então, por exemplo, a faculdade tinha aula de manhã e de noite, e não adiantava dizer a ele que ele precisava dar aula à noite. Ele não dava aula à noite, ele dava aula de manhã. E curioso, agora, por exemplo, o doutor Zé Henrique Vanderlei estava me contando que foi aluno dele e também era um grande fã dele, dizia, seu pai era uma figura, ele chegava na sala de aula, olhava para a gente assim e dizia, e hoje, qual é o ponto? Porque ele não preparava a aula, ele chegava lá com o coração aberto. Professor, o ponto hoje é posse. Aí ele dava uma aula sobre posse, porque ele, de certa forma, vivia aquilo da forma que a profissão dele exigia que ele vivesse. Ele não era, sabe, era uma outra realidade de conceber. E eu concebo muito esse sentido de jurista, né? Uma pessoa que, de certa forma, é indissociável dessa prática profissional, que é fundamentalmente forense, né? É a construção de uma realidade profissional de, no caso dele, advogado, de juiz ou de promotor, alguém ligado a isso. Hoje a universidade tem um perfil meio diferente, né? Mas ele, eu vou dizer, nunca seria dissociável da prática que ele realizava. Ele nunca, diferentemente de mim, seria um professor de dedicação exclusiva. Eu acho que isso seria, talvez, para ele, um desgosto.
Ô, Torquato, e eu pergunto o seguinte, vocês que têm, você, João, você falou, Jaquita, foi tudo publicado, o João Maurício, uma relação próxima de admiração, né? Eu pergunto se João teria alguma pergunta, alguma colocação, alguma análise a fazer, João, dentro dessa live que a gente está fazendo com prazer imenso, né? Com o Torquato de Castro, o pai, né? O avô, o bisavô. Eu queria que você me ajudasse aqui nessa live. Você poderia. Você com a Claro palavra, que João? é um prazer. Veja, eu não sou filho do Dr. Torquato, infelizmente, mas eu ainda diria para Torquato, não é só prático, né? O cara elaborou o Código Civil, o direito das sucessões, é uma pessoa ímpar. Miguel Reale o achava o maior jurista do Brasil. Fora essa atividade privada, que ele era uma máquina de trabalho, né? Mas eu concordo com o Torvald que não havia diferença tão radical como hoje entre jurista prático e teórico. Só hoje você vê um cara que é doutor em tudo e não tem nenhuma experiência prática, né? Inclusive na faculdade de Direito. É impressionante. Nunca advogou, nunca. E eu sempre tentei alguma coisa da prática também, mas a exigência pela teoria é tão grande que o tempo não permite, sabe, Eric? Para você ser bom, realmente bom, eu digo internacionalmente bom, como eu procuro ser, competir com os caras do mundo inteiro, advogando é muito difícil. Mas vivo advogando, advogo sempre e acho fundamental. Mas eu sou de outra realidade, como o Torquato disse muito bem. É Então, isso. Doutor obrigado. Torquato é o único. Exatamente, é isso mesmo. Prazer imenso, olha. Tá aqui com o Torquato, tá aqui contigo, tá aqui com o pessoal do grupo de pesquisa, né? Para mim é um prazer imenso. E normalmente, sabe, Torquato, a gente faz uma terceira parte que é uma parte assim de perguntas, né? De provocações. A gente não vai demorar muito, que a gente fica sempre em torno de algo de 1 hora, né? Eu faço como minha pergunta, a última pergunta minha para você é o seguinte, né? Olha bem, quando teu pai estava participando da elaboração do Código Civil na parte de sucessões, como é que isso ocorria? Eram muitas viagens, porque não havia a parte da internet, né? Como é que isso interferia na família? Você viajava com ele? Havia reuniões aí com Miguel Reale? Qual era a relação do doutor Torquato de Castro com Miguel Reale? Você poderia falar? O que eu sei disso, né? Bom, eu tenho uma foto, eu com 3 anos de idade, e a comissão do Código Civil toda em Campos do Jordão, o professor Miguel Real e todos os demais, com as respectivas esposas, e no caso, estávamos eu e meu irmão lá também. Tem uma foto grande, e estávamos lá já, vamos dizer, envolvidos, né, nessa coisa. Eu me lembro assim do material que ele produziu, mas eu era muito criança na época desses trabalhos. Eu tive esse material em mão, né, coisas escritas à mão por ele, etc. Das várias e também as várias ocasiões em que ele defendeu o projeto, não só na parte das sucessões, como na parte geral também. Eu, de minha parte, sempre, depois de ter essa conexão, eu sempre fiquei mais silente em relação ao projeto, porque eu achava que eu era suspeito. Se eu elogiar, é porque é filho do homem. Se eu falar mal, está falando mal. Então, eu me mantive. Porque, veja, o Código Civil passou por um percalço muito peculiar, não é? Ele foi produzido antes da Constituição de 88 e depois da Constituição de 88, o direito de família e, por consequência, de sucessões, virou de cabeça para baixo. É toda uma nova realidade. Né? Por exemplo, a união estável era um pensamento em 1960 e poucos e outro pensamento em 1990 e poucos. E o que se fez para salvar esse Código Civil, que é um documento legal muito importante, foram uma série de manobras de compatibilização, algumas não tão felizes. Eu preciso reconhecer isso. Mas eu me mantive, exatamente por conta dessa proximidade, eu sempre me mantive silente nessa matéria. Agora, com esses novos movimentos de revisão, que, de novo, são tão assodados quanto aqueles que se fizeram para salvar o projeto originário, eu estou me soltando um pouco mais de chamar a atenção que a pressa é inimiga da perfeição, como já foi em outra ocasião. Porque, veja, você está dizendo de pressa de um projeto que levou 30 anos para ser aprovado, mas não foram 30 anos de trabalho. Ele ficou engavetado e depois foi tirado na última hora e foi levado a toque de caixa. E agora o que está se fazendo para reformar esse Código Civil
de novo, um toque de caixa, com uma metodologia que parece muito a das jornadas de direito civil, em que as pessoas, por votação, obtêm certos enunciados que não condizem com a própria experiência jurídica nacional e com a amplitude de jurisprudência e de doutrina que a gente tem. Com um grupo muito fechado, com um procedimento muito rigoroso, muito metódico e muito dinâmico, mas que, na verdade, resolve por maioria problemas que afetam a sociedade como um todo, e de uma maneira que é muito pouco democrática. Então, eu tenho me manifestado aqui e ali, não é propriamente contrário à reforma em si, porque alguma reforma sempre se deve haver, mas aquilo que você também chamou a atenção, há uma certa leviandade aí em dispensar os documentos legais como se eles fossem, assim, de fato, tão simplesmente descartáveis quanto uma penada do legislador, né? Aquele argumento de Kirchmann de que a jurisprudência não é ciência, porque uma penada do legislador e uma biblioteca inteira cai para o lixo. Isso, de verdade, é o contrário do que a cultura romanista ensinou. Essa permanência do direito romano mostra um rumo diferente, em que um livro não se perde porque a lei mudou. Isso é uma superficialidade e uma ignorância do que de verdade consiste a jurisprudência, a ciência do direito, no sentido próprio que ela tem. Torquato, deixa eu dizer uma coisa. Eu tenho um grupo de pesquisa, Hélio sabe, você também, e convido os membros do grupo de Hélio, que trata da história das ideias jurídicas no Brasil. E um aluno meu da Federal, brilhante, fez um trabalho sobre justamente a briga de Miguel Reale e Caio Mário da Silva Pereira, quando o governo tirou de Caio Mário a coordenação do novo Código Civil e passou para Miguel Reale. E Miguel Reale trocou Zé Paulo Cavalcante, pai, por Torquato Castro. E admirável que doutor Torquato e doutor Zé Paulo nunca brigaram, né, Torquato? A briga ficou entre Miguel Reale e Caio Mário, os chefes, vamos dizer assim, né? E, inclusive, Zé Paulo tem uma brochura rara que eu tenho, chamada Tridimensionalismo e Outros Erros, em que ele não chama Miguel Reale de santo, apenas isso. Mas eu cheguei a conversar isso com o doutor Torquato, e ele disse, não vamos entrar nisso, Zé Paulo é um grande jurista. Sabe, ele era bom também de relacionamento, política pessoal, né, Torquato? É a mesma coisa com o professor Lorival, nunca se antagonizaram pessoalmente. Não é? Bacana isso. O velho sabia viver. A inteligência emocional, sabe, Hélio? Não é só a epistemologia, não, e a ética. Tem o arrogante epistemológico e o arrogante moral. Mas é preciso também ter esse senso, né, da amizade, né, da inteligência emocional. Essa é uma boa palavra. E olha que o doutor Zé Paulo e o papai não se antagonizaram só nessa questão do Código Civil. Houve várias causas em que um estava de um lado e outro do outro, com consequências bastante complexas e que são do folclore forense aqui do Estado, né? Eles eram, de verdade, duas potências locais e estavam constantemente em posições opostas, mas se tratavam com maior respeito e consideração exatamente em função disso que tinham em comum, que era a qualidade técnica do trabalho que realizavam, né? Então, não vou perder essa oportunidade, sabe, João? Eu queria que o Torquato falasse quais foram assim, os principais antagonismos, então, entre eles. Não, teve uma história, eu não sei em detalhes todos, porque meu pai não gostava de ficar contando essas histórias, e eu acabei sabendo de histórias desse tipo por boca de outras pessoas, ele não ficava se gabando dessas histórias, né? Mas teve uma em que a coisa era a interpretação de um contrato que meu pai tinha feito e tinha a ver com o sentido de o pagamento ser em moeda corrente ou não, e não poder ser em sacas de açúcar. Eu não sei exatamente do detalhe, eu sei que por picuinha do Dr. Zé Paulo, isso acabou sendo feito com pagamento com dinheiro no sentido real, físico do papel moeda, em vários carros fortes, carregando as moedas para entregar o pagamento. Esse tipo de confronto, vamos dizer assim, né? Eu sei, eram pessoas também, por causa da inteligência, também caprichosas, né?
Quando um perdia, encontrava um jeito de, mesmo assim, dar uma cutucadinha para mostrar a sua presença, mesmo que fosse por esses simbolismos, né? Eu não sei de todas essas histórias. Isso, na verdade, por conta disso que eu lhe falei. Meu pai não gostava de ficar contando essas histórias. É um folclore que eu ouvi, principalmente da boca dos advogados mais velhos, que sempre queriam me trazer alguma coisa dessa performance. Uma coisa, por exemplo, bem atípica do meu pai, que eu vejo como a cara dele. Uma vez, de uma decisão interlocutória, ele interpôs uma apelação, onde caberia um agravo. Como pode um agravo de uma decisão interlocutória? O argumento dele é que, ainda que a feição formal do ato fosse de decisão interlocutória, ali estava decidindo-se o mérito. Então, se o mérito está decidido dentro de uma situação interlocutória, ainda que não se chame sentença, do mérito se cabe a apelação. Então, esse tipo de, vamos dizer assim, surpresa, essa forma de pensar a materialidade e não a forma dos atos, era muito característica dessa ideia que ele tinha, de que o direito romano nos ensinava a pensar a substância mais do que a forma, e que a inteligência consistia em dar à forma a ocasião dela. Nem sempre a forma é o momento mais inteligente da jurisprudência. Mas, Torquato, veja, ao contrário de sua geração, eu me lembro de Rui Antunes lamentando que o direito se tornara exclusivamente processual. E doutor Torquato, apesar de ser também um substancialista, claro que o direito civil é mais importante que o processo civil, ele era também não só conhecedor, mas dedicado e reconhecia a importância do processo e me deu esporro umas 2 vezes, dizendo: rapaz, você não gosta de processo, sem processo ninguém fala com o Estado. Ele tinha toda razão. Ele é precursor nesse sentido, sabe, Hélio? Da sua geração, todo mundo com raiva da processualização do direito, antes de Luma. E ele dizia: isso é inexorável e a gente tem que aprender essa porcaria. E ele era mestre nas 2 coisas. Né? Não, e eu mesmo hoje, eu sou convencido de que ele tem toda razão nesse argumento. Por exemplo, eu ensino o direito das obrigações. Veja, no Código Civil, no livro das obrigações, o juiz é um personagem implícito, continuamente presente. Não é possível você entender o livro de obrigações se você não entender também a execução civil. Ou seja, o processo de execução e o direito das obrigações estão ali juntos, concentração da obrigação, etc., etc. Todos os fenômenos obrigacionais relevantes, eles pressupõem a presença de um juiz que não é dito no Código Civil. E é curioso que a gente ensina na faculdade de uma maneira talvez até dissociada, ou seja, a pessoa ensina, aprende no 3º período obrigações, mal consegue entender de que se trata. Quando ela vai ver processo de execução, que é lá no final do curso, ela precisa recuperar aquilo tudo para a execução fazer sentido. Hoje eu tento dizer aos colegas que a gente precisa ensinar obrigações e execução juntos, porque o ensino do direito precisa ser um ensino que brota da prática real. É muito difícil entender o Código Civil, o livro de obrigações, se você não entender o processo civil, a execução do crédito. Não há como entender o crédito sem a sua execução. A dinâmica das obrigações é a dinâmica que vai servir à execução. E a gente ensina de uma maneira que é quase um desafio à inteligência do aluno. Claro que o aluno supera, mas está metodologicamente antiquado e errado você ensinar a execução no 9º período e obrigações no 2º período. Porque uma coisa e outra são a mesma coisa. Eu acho que a gente tem que falar com o diretor da faculdade para modificar isso. Né? O diretor da faculdade exatamente está um pouco em colisão, né? Com o Torquato. Esse teórico que eu estou vendo aqui na minha frente, né? Ele que tem o poder, como é que não faz isso? Não, mas isso não depende do diretor, não. Isso é uma mudança muito difícil. Na verdade, a gente está tentando mudar essa consciência. É preciso que o ensino do direito seja mais voltado à prática. O nosso aluno, ele realmente precisa ter contato com escrituras, com sentenças, com acórdons, desde o início do curso. O curso é um curso muito abstrato, muito teórico, e ele tem defeito por isso. Só quem não viu a prática do direito não vê isso. E muita gente se forma naquela maneira superficial, sem nunca ter entendido o que estudou direito.
Ou seja, tem os fracassados também, que saem da carreira para nada. E aquilo é como se não tivesse acontecido na vida dele. A grande maioria de nós aprende na realidade depois do curso. Ah, era isso que o professor queria dizer com aquilo, que eu nem entendi na época. Então, ainda é um curso com defeitos graves, pedagogicamente falando. Torquato, às vezes a gente vê que os grandes advogados não são os melhores alunos, né? Isso é coisa da vida inteira, mas eu noto isso nos meus colegas do Aplicação. Eu tenho um grupo, 60 anos de idade, nós éramos amigos há 60 anos. E os bem-sucedidos, no sentido capitalista da expressão, né? Mas até intelectual, não são os melhores alunos teóricos. Não são mesmo. Porque se você tiver uma memória boa, se você decorar as fórmulas, você vai levando o curso de boa. Mas será que você entendeu mesmo o que está se passando ali, o que é que está se dizendo e o que acontece quando aquelas coisas são levadas a funcionar? Na maior parte das vezes, você só vai entender bem depois. Isso é um fracasso pedagógico. Então, gente, tendo a oportunidade de estar com o Torquato e João Maurício, eu pergunto, algo a fazer? Quer dizer, se existe esse ato entre a teoria e a prática, se a universidade, digamos, ainda não, de alguma maneira, não está dentro do que vocês imaginam que deveria estar, é possível fazer algo? Porque a Faculdade de Direito do Recife, recentemente houve 11 de agosto, é uma das principais instituições do Brasil, não é? Aí eu pergunto, teria algo a fazer? Vocês poderiam sugerir aqui, nessa live, alguma coisa concreta, né? Que a gente pudesse, de algum modo, aplicar, né? Alguma sugestão? Porque talvez o caminho esteja sendo o inverso, não? Eu pergunto a vocês. Ou seja, na época do professor Torquato, o Torquato falou que ele era mais ligado à prática tal, e agora está havendo um certo distanciamento. E aí, a gente não estaria na contramão ou não? Eu queria entender de vocês dois, que são professores maravilhosos, muito queridos, né? Quando eu falo em João Maurício, né, Torquato? Todo mundo só faz elogiar. Hoje mesmo, É o pela meu manhã, herói. o herói do Torquato, então. E aí, Torquato, como diretor da faculdade, talvez a principal faculdade de Direito do Brasil, né, ao lado de São Paulo, né, no Lago São Francisco. E aí, teria alguma coisa a fazer ou é aceitar a realidade? Porque, enfim, algumas coisas são impossíveis de mudar. João quer falar Se primeiro? Torquato me permite, eu acho que uma das coisas, sabe, que nos afastou foram os baixos salários, sabe? A faculdade virou um repositório de pessoas que não passam em outros concursos. Com exceções, claro, mas é assim, sabe? É um concurso mais fácil, eu vou fazer isso aqui, ninguém leva pau no mestrado, ninguém leva pau no doutorado. Agora a CAPES acabou até com a diferença de notas, você só tem aprovado ou reprovado, aí todo mundo é aprovado. Aristóteles disse que a justiça é o difícil equilíbrio entre mérito e igualdade, né? E a nossa sociedade optou, talvez por consciência pesada, pela igualdade. Então, nós estamos de um jeito que você não distingue mais o aluno brilhante do aluno mediano, sabe? Só na vida posterior, sei lá. Então, eu acho que uma primeira opção seria aumentar bem o salário dos professores, sabe? Fazer como era antigamente. Ser professor, uma coisa digna e proveitosa. Hoje, todos os meus bons alunos, mesmo aqueles de iniciação científica, mestrado, doutorado, o que eles querem mesmo é outra profissão, sabe? Serem magistrados ou, sei lá. Porque o pesquisador é muito mal remunerado, maltratado. Está melhorando um pouco de Bolsonaro para cá, melhorou um pouco, mas muito pouco. Não se pode dizer que esse governo é preocupado com a educação superior. Porque melhor do que Bolsonaro, qualquer um seria, né? Do que aquela política, eu quero dizer. Não estou falando de outras coisas. Só da política que nos interessa, que é a política universitária. Aí, nisso eu acho que melhorou um pouco. Mas, sei lá, é um país que nunca deu atenção. Eu estou lendo Capistano de Abreu, Torquato. E outro cara, como é aquele Oliveira Viana. E eu diria que são conservadores, né? Mas muitas coisas que eles dizem são procedentes, eu acho, inclusive sobre a universidade. Mas veja, eu nunca fui diretor da faculdade, nunca tive poder nenhum. Torquato é que, surpreendentemente, né, alcançou assim essa enorme vitória, está administrando muito bem a faculdade, mas tem pouco poder, né? Porque o diretor da faculdade, que antes era mais importante que um deputado estadual,
hoje está sem poder, né, Torquato? Diga aí, meu velho, eu estou tomando aqui o seu espaço. Não, de jeito nenhum. É isso mesmo, eu concordo com o que você disse. A remuneração é um elemento muito importante, muito importante. E eu sou um síndico sem dinheiro. Nem tudo consigo fazer. Claro, eu tenho muito orgulho de estar no cargo. A gente procura integrar os colegas numa discussão democrática e relevante, inclusive em relação à reforma curricular e nossa participação na extensão, porque a legislação exige e nós estamos muito aquém. Ou seja, a faculdade está em transformação e eu estou tentando propiciar a ocasião dessas transformações virem a cabo satisfatoriamente. Mas pegando essa pergunta que Hélio fez, eu acho que a principal questão, e que nos garante ainda alguma qualidade, é porque a pessoa que estuda na faculdade de Direito ainda tem contato com, digamos assim, uma forma de passar a cultura jurídica que não é concurseira. Repare, passar num concurso exige certo tipo de aprendizado que não garante nenhuma proficiência técnica de formação. Eu conheço grandes advogados com uma banca muito bem estabelecida e quando me contam, quando vão fazer qualquer prova de concurso, simulado que seja, por curiosidade, sentem enorme dificuldade. Porque, na verdade, quando você sabe muito, você também problematiza muito. Se as questões são construídas dessa ou daquela forma, pode lhe confundir e não prova que você não sabe, apenas que você não sabe fazer a prova do concurso. Porque há técnicas de fazer prova de concurso e a pessoa estuda para decorar fórmulas e entender como as questões são feitas, para se não deixar cair em casca de banana. E todo o teu esforço intelectual é dedicado a isso, de passar em concurso, enquanto o foco for o concurso público, que, na verdade, é relevante, né? Na verdade, o prestígio do curso de Direito, olhando assim quantitativamente, mudou da Constituição de 88 para frente, e até em termos de busca, exatamente por essa exigência de concurso público para os cargos públicos. Isso é realmente muito importante. Mas se você só pensa, principalmente a prova de múltipla escolha, se você só foca nisso, como normalmente as universidades privadas fazem, você não está formando bons profissionais, porque aquilo é um treino para repetir. E a vida real, ela não só precisa de quem repete sem pensar, ela precisa da inteligência inovadora, da sensibilidade de adequar as velhas fórmulas às novas situações. E essa preparação é uma preparação que, exatamente nesse sentido do que meu pai se esforçava de fazer, a gente encontra na nossa história, a história da inteligência jurídica. É, de fato, a história do direito humano e de suas evoluções nas sociedades da Idade Média e contemporâneas. Então, não há como você ensinar a um jurista, a alguém que vai se formar em direito, apenas a passar em concurso. Se você faz isso, você matou o âmago da inteligência que é necessária para se ser um bom profissional. E eu acho que, nesse sentido, por sorte, a faculdade não é, nem nunca foi, concurseira. Lá se aprende com João Maurício, com Glaucio Veiga, com Nelson Saldanha, com Cláudio Soto. Todos esses personagens com uma bagagem humanista gigantesca, pelo exemplo deles, nas entrelinhas e pelo contato com esses personagens grandes, algo que vai muito além desse universo concurseiro. É outra realidade que uma pessoa que tem a felicidade de encontrar essa instituição depara. É outra a realidade da formação, não tanto do currículo imediato, mas do convívio com essas pessoas, de fato preparadas, do exemplo que a gente vê nesses grandes juristas, sabe? Isso marca muito a pessoa. Muito mesmo. Eu fico pensando quem teria sido eu sem esses personagens na minha vida, entendeu? E não é só meu pai, não é só meu pai. Eu estou falando do meu pai aqui porque você me pediu para falar do meu pai. Mas eu podia gastar todo o tempo falando de Glaucio Veiga, todo o tempo falando de Nelson Saldanha, todo o tempo falando de Cláudio Soto. E seria tão importante quanto. Torquato, e Gilmar Ferreira Mendes está fazendo, há faz tempo já, uma série de livros facsimilados. E agora fez o problema do objeto da teoria geral do Estado, a tese de doutor Lorival. E me honrou com o convite para o prefácio. E eu consegui, com a família dele, o documento que prova mesmo, que não é só fofoca, que ele recusou o cargo de ministro do Supremo.
Ele recusou, escreveu para Castelo Branco, logo depois do início do governo militar, quando ainda estava uma coisa mais aberta, e ele escreveu dizendo: não quero, muito obrigado, muita honra, mas prefiro ficar aqui. Esse convite também andou pelo meu pai, que também recusou, e também É? andou pelo doutor Zé Paulo Cavalcante, que também recusou. Veja, hoje em dia, as pessoas matam e morrem para ser ministro supremo. Os três recusaram: Lorival Villanova, papai e Zé Paulo Cavalcante. E quem foi Jaci Falcão. Que era, veja, pense aí em notório saber jurídico. Compare com esses três que você mencionou, vá, com todo respeito. Mas realmente eram tempos complexos, né? A gente está aí em 1970 e qualquer coisa, era a ditadura militar, embora meu pai não fosse uma pessoa de esquerda, mas assim, o judiciário não estava no top vamos dizer assim, dos Era o presidentes. comecinho, era o comecinho, a ditadura estava bem suave ainda. Castelo Branco. Meu pai, curioso, é que a desculpa dentro de casa é que ele não queria morar em Brasília. Né? Era conversa assim. Lógico que não era isso, mas não se entrava nesse assunto. Não, morar em Brasília não era bom para os meninos. Gente, eu quero só, eu já sei que o tempo está muito adiantado, mas vocês trouxeram um assunto significativo demais, quer dizer, pelo que normalmente se diz, e agora eu estou confirmando com vocês, o professor Lorival Villanova chegou a ser convidado para ser ministro do Supremo, o Torquato Castro, seu pai, também foi convidado para ser ministro do Supremo, você falou em mais o professor? Quem mais foi convidado e Zé recusou? Paulo Cavalcante. Zé Paulo Cavalcante foi convidado e recusou ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Como último ministro pernambucano do Supremo Tribunal Federal, alguém dos anos 30. Então, até os anos 30, antes de Vargas, havia um certo equilíbrio entre números de juristas pernambucanos e paulistas no Supremo. E parece que nunca mais houve um jurista pernambucano no Supremo, pernambucano com origem, nascido em Pernambuco, nesse sentido. Não é? Mas veja, o convite repetido a esses três personagens era exatamente porque se queria prestigiar o Estado de Pernambuco. Então, insistiu-se, foi de um a outro, mantendo Pernambuco como referência até chegar em doutor Jaci Falcão, que aceitou. Certo. Tá bem, então ficou registrado isso aqui. Gente, muito obrigado. João, muito obrigado. Torquato, muito obrigado. Foi ótimo, vem sendo ótimo. Aliás, essa aliança com o Instituto dos Advogados de Pernambuco, João. A gente, no nosso grupo de pesquisa, política e tributação, aspectos materiais e processuais, estamos com, digamos assim, com uma série de palestras em aliança com o Instituto dos Advogados de Pernambuco. Então, já fizemos com o professor Nilzardo Carneiro Leão, não é? Bem interessante. Eu queria ter podido comparecer, Hélio. Nilzardo é meu querido. Perfeitamente. Agora estamos com a grande oportunidade de conversar com o Torquato Castro, diretor da faculdade, sobre o pai dele, sobre o avô, sobre o bisavô, enfim, uma oportunidade imensa que só existiu a partir da doutora Érica, recentemente empossada, e o Eric Castro, também, recentemente empossados como presidente, respectivamente, e vice-presidente do Instituto dos Advogados de Pernambuco, que é um instituto que vem dos anos 1870, alguma coisa assim. Quer dizer, algo bastante antigo, tradicional, e agora revitalizando e nos ajudando aí com essa série sobre os grandes juristas pernambucanos. Olha, gente, muito obrigado a cada um de vocês que estão aqui, João, Torquato, a cada um de vocês, gente, que estão aqui presentes, também. Valeu, João, muito obrigado mais uma vez. Valeu, Torquato. Valeu para todos vocês. Pelo convite. Parabéns por sua iniciativa e pelo projeto. Parabéns, Zé. Valeu, gente. Obrigado demais. Uma boa noite para todos vocês. Obrigado pela gentileza de todos vocês. Obrigado. Tchau. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu, meu grande. Agora eu vou parar a gravação.